graça e a paz, irmãos. Vamos orar? Lá em Atos, capítulo 9, versículo 6, diz assim: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Amém? Eu quero orar com você nesse dia, porque eu quero te dizer, Deus às vezes muda os nossos planos. Você já se sentiu assim, levando a sua vida de uma maneira e da noite para o dia as coisas todas mudam de lugar e você se sente sem controle das coisas, como se tudo fugisse das suas mãos? Foi exatamente isso que aconteceu com Saulo. Saulo tinha muitos planos, tinha a sua vida, a sua rotina, a sua maneira de agir e dirigir. Tudo estava sobre o seu controle, tudo estava sobre a sua direção. Ele tinha os seus próprios planos e seus próprios sonhos, as suas vontades e as suas aspirações, mas de repente, como se fosse da noite para o dia, num instante, todos os seus planos desmoronaram. Tudo mudou, da água para o vinho, os planos foram modificados e agora ele estava caído, cego, na casa de uma pessoa que ele não conhecia, totalmente dependente, sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer ou como seria a sua vida dali em diante. Mas o mais poderoso e importante é que foi Deus quem mudou os seus planos. E isso é o que eu quero orar com você, porque a Bíblia diz lá em Isaías 55, do versículo 8 ao versículo 9: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus tem algo infinitamente maior acima dos seus planos, acima da tua própria vida. Existem os sonhos de Deus, existem os pensamentos de Deus, e os pensamentos, a Bíblia diz, são de paz e não de mal. Deus deseja nos levar para o centro da sua vontade. Deus deseja nos levar para o centro dos seus planos e fazer de nós vasos escolhidos, instrumentos nas suas mãos. Saulo ia vivendo a sua vida, achando que ele poderia controlar todas as coisas, achando que os seus planos seguiriam adiante, mas como ele falhou, quando ele se encontrou com Jesus, ele é o plano melhor, ele é um plano infinitamente melhor, e ele se apresenta a ele agora. Deus então o coloca dentro dos planos de Deus, dentro dos sonhos de Deus. Saulo agora tem o privilégio de ter sido escolhido a fazer parte do sonho grandioso de Deus. E eu quero falar para você: não se aborreça, nem se entristeça se os seus planos não deram certo, se os seus sonhos não caminharam segundo a sua vontade. Saiba, se você está se sentindo assim, cego, meio sem saber o que vai acontecer, eu tenho uma boa nova para você. Os sonhos de Deus para você são infinitamente maiores e melhores. Deus pode estar mudando os seus planos nesse exato momento, para que você seja inserido em algo poderosamente, extraordinariamente superior à vida que você tem vivido.
Sabe, Deus está te escolhendo como escolheu Saulo para ser um privilegiado, a ser um instrumento, a ser um canal de Deus. Deus disse para Saulo: levante-se, entre na cidade, não se preocupe, alguém vai te dizer o que fazer. Oh, aleluia! Cantarás. Deus pode mudar os seus planos. O importante é que você esteja aberto para aquilo que Deus vai fazer. Não fique magoado, nem decepcionado se as coisas não acontecem do seu jeito. Saiba que tem algo melhor que está por vir. Algo melhor está vindo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Por um momento, Saulo se sentiu sem chão, cego e perdido, mas não estava. Ele estava exatamente aonde Deus o queria. Ele estava exatamente no local, no lugar que Deus queria que ele estivesse, na total dependência de Deus. Sabe quando Deus muda os seus planos? Sabe quando Deus muda os seus caminhos? É quando você começa a caminhar independente de Deus. Quando que você acha que está tudo sobre o seu controle, então você está caminhando contra a vontade, pelo caminho da independência. Mas quando Deus muda os seus planos, então Ele te leva ao local onde você nunca deveria ter saído, na dependência de Deus. Esse lugar se chama dependência de Deus, e é lá, dependendo unicamente do Senhor, que Deus cumprirá os planos e os sonhos dele na tua vida. Saulo teve que parar, teve que ter uma mudança drástica dos seus planos, da sua rotina, da sua vida, para que ouvisse a voz de Deus falar com ele. E ele mesmo diz o quanto Deus o falou com ele, quão precioso Deus se revelou a ele e como a sua vida foi mudada. Ele recebeu do poder de Deus, foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz que as escamas dos olhos dele caíram e ele passou a ver novamente, mas não como o antigo Saulo. Agora enxergando como Paulo, agora enxergando pela ótica de Deus, pelos olhos de Deus, sendo levantado agora para viver os sonhos extraordinários de Deus. Deus pode mudar os seus planos hoje. Deus pode mudar os seus planos. Creia na palavra de Deus, creia que os planos de Deus são infinitamente maiores. Não tenha medo de abrir mão dos seus planos, dos seus projetos e entregá-los a Deus, porque o que Deus tem para você é infinitamente superior. Saulo diz que quando viu Jesus, resolveu deixar tudo para trás, pois o prêmio era muito melhor do que ele havia imaginado. Deus tem algo maravilhoso para você. Ele pode mudar os seus planos. Esteja aberto a receber a direção de Deus. Deus falou para Saulo: fique lá, levante, mas fique lá. Alguém vai te dizer exatamente o que fazer. Dependa de Deus, dependa da voz de Deus. E Saulo estava aberto a ouvir, e ele obedeceu à voz de Deus, obedeceu à voz de Jesus, e estava aberto
para deixar Deus fazer com ele e na vida dele o que quisesse que fazer, o que tivesse que fazer. Se nesses dias você orar ao Senhor e falar: Senhor, eu tenho planos, eu tenho projetos, mas eu escolho entregá-los nas suas mãos, pois sei que o Senhor pode fazer algo muito melhor na minha vida e estou aberto para que o Senhor possa operar em mim. Então se prepare para ser inserido no sonho de Deus. Deus é grande e os sonhos dele muito maiores ainda. Deus tem coisa muito boa para realizar na tua vida. Creia nisso. Amém.